Olá, muito boa tarde. 8 mil milhões de nós. Para além do número estimado da totalidade dos habitantes do planeta Terra, é também o nome de uma plataforma de histórias para celebrar a beleza da diversidade humana. Temos connosco a sua fundadora, a Joana Moraes e Castro, que nos vai contar tudo logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. A escuta é determinante para o processo sinodal, mas ele requer a participação de todos. É o desafio do Bispo de Lisboa aos coordenadores locais. No Patriarcado de Lisboa, os coordenadores locais do Sínodo dos Bispos estiveram reunidos em Assembleia Diocesana. No Centro de Espiritualidade, no Turcifal, acolheram a proposta de Dom Rui Valério a sublinhar a importância da escuta neste caminho sinodal. Eu diria que é determinante na medida em que a escuta, para além de ser uma atitude típica de quem está numa caminhada de seguimento de Jesus, é hoje em dia, e mais do que nunca diria, fundamental também porque é pela escuta que nós, para além de vivermos essa relação de comunhão, de intimidade com o Senhor, é a maneira como a Igreja hoje pode entrar em diálogo, pode entrar em comunhão com a própria sociedade e com o próprio mundo. E, portanto, desde logo a escuta é uma forma de estabelecer pontos, de fazer comunhão e com Deus e com os outros. O Bispo de Lisboa destaca a necessidade de escutar a voz do Espírito, que se manifesta na voz dos irmãos. Mas não basta, importante é também a participação. Participação naquele duplo sentido, portanto, por um lado, um envolvimento, um tomar parte, mas por outro lado, participação no ser parte da Igreja, no ser constitutivo desta comunidade viva que está para servir o reino de Deus e para servir com o Evangelho, com o amor, com a caridade, com o serviço à nossa sociedade. Só quando nós vivemos na alegria, no júbilo e na esperança, esta consciência de sermos parte de um corpo, que é o próprio corpo de Cristo, é que nós sabemos que a Igreja não é só um lugar para fazer, para agir, mas é fundamentalmente a fonte do próprio ser, de uma própria identidade. Presentes estiveram mais de 80 coordenadores paroquiais que deram conta da forma como tem evoluído este trabalho nas comunidades. A dinâmica corre com o seu tempo próprio. Houve um movimento no início de grande inquérito ou de escuta das pessoas, correu bem. É óbvio que as expectativas têm que ser sempre ajustadas, porque os tempos e a vontade do Espírito Santo nunca é o mesmo em todas as pessoas. As dificuldades que tiveram? As dificuldades são as normais de mobilização das pessoas que normalmente estão mais acomodadas no seu dia-a-dia do que mobilizadas para avançar. Mas com persistência e com diálogo vai-se avançando e, portanto, vai-se ultrapassando as diferentes resistências que vão aparecendo. É normal. Este coordenador paroquial destaca também a importância da escuta e da participação. Porque ao escutarmos, mais do que a nossa própria opinião, conseguimos perceber o efeito do Espírito na opinião dos outros. E, portanto, escutar é extraordinário porque faz-nos avançar em conjunto, não deixando pessoas para trás. Já chegaram a alguma conclusão? O que é que a Igreja de Torres Vedras pretende e quer? Não, conclusões são mais tarde. Isto é um processo, é dinâmico e, portanto, as conclusões vão-se tirando com o caminho. E com o caminho, que é um caminho de vida, é que as conclusões vão chegando. Vale a pena dizer que estamos nisto há 2000 anos e, portanto, não é em 2 anos que se vão tirar conclusões. E sendo a Diocese de Lisboa a anfitriã da Jornada Mundial da Juventude, o seu impulso e a alegria dos jovens também têm de ser visíveis neste caminho sinodal. A JMJ deu um grande impulso, sobretudo naquilo que é essencial. E o que é essencial? É o ânimo interior, é o entusiasmo, é a alegria de anunciar o Evangelho. Aliás, não há evangelização sem alegria, porque Evangelho significa exatamente isso, boa notícia, boa nova. Portanto, uma mensagem
que é caracterizada pela alegria de criar e fomentar esperança, renovação de vida, horizontes de eternidade e de bem-aventurança e de felicidade para o ser humano. Nesse aspecto, podemos dizer que foi verdadeiramente um dom, uma graça de Deus, a JMJ, em ordem ao ardor que se quer na missão e na evangelização. Porque a juventude está no coração e em todas as idades podemos ser jovens. E a JMJ veio trazer ao de cima uma grande vontade de participar e de ajustar, não é mudar e fazer as coisas ao contrário, mas de ir caminhando, modificando para melhor. E a jornada trouxe um impulso grande e importante para a Igreja, que se requer ir-se renovando ao longo do caminho, não de um dia para o outro, mas num processo de vida. Para o coordenador diocesano, a Jornada Mundial da Juventude é já de si o sínodo em ação. A própria Jornada Mundial da Juventude foi uma experiência verdadeiramente sinodal, uma experiência de sinodalidade vivida, prática, ou seja, de facto, quando nós nos colocamos diante de uma missão tão grande, que é organizar uma Jornada Mundial da Juventude, todo este trabalhar em conjunto vai suscitando comunhão, participação e missão. E por isso, naturalmente, que este sínodo aqui na Diocese de Lisboa tem muito este cunho juvenil e, portanto, creio que tudo isto, a Jornada Mundial da Juventude, o caminho sinodal, está a ser uma ótima oportunidade de rejuvenescer também a Igreja. E este rejuvenescer, não é muito rejuvenescer a partir do Espírito Santo, não é? É o Espírito Santo quem nos rejuvenesce, mas terá também muito esta marca da juventude de Lisboa e não só, e portuguesa. Entretanto, Dom Rui Valério apela a uma missão renovada da Igreja para rejuvenescer o próprio diálogo com a sociedade. A grande missão a que nós somos desafiados hoje é aquela de incrementar uma vivência de santidade na humanidade, a começar nos jovens, mas também nos adultos, nas pessoas do mundo do trabalho, nos desempregados, nos idosos. E a pergunta é como se faz numa sociedade com níveis de tecnologia elevadíssimos, numa sociedade que, quer queiramos, quer não, o nihilismo continua a fazer a sua presença, numa sociedade em que o materialismo está em ordem de dia. Como executar, exercer a nossa missão naquela capacidade que nos é oferecida pelo Espírito Santo de fazer chegar a mensagem do Evangelho às pessoas. É tudo um mundo de questões que se abre exatamente quando hoje falamos de missão. Neste momento, as dioceses são convidadas a efetuar uma nova consulta sobre o caminho sinodal a partir do relatório síntese da primeira sessão que decorreu no Vaticano no mês de outubro. Os desafios do Evangelho na literatura contemporânea através de dois autores italianos. A redescoberta do caráter revolucionário da mensagem de Jesus levou o padre António Spadaro a escrever o livro Uma Trama Divina, Jesus em Contracampo, com prefácio do Papa Francisco. A obra recolhe reflexões publicadas num jornal laico na Itália, comentários ao Evangelho de domingo com o objetivo de recuperar a força das palavras de Cristo. Ma questo libro va al di là del fatto che si è credenti o non credenti, in fondo si basa sull'intuizione di Coleridge, che è un poeta inglese, che diceva che per entrare in una storia, per leggere un romanzo per esempio, bisogna adottare, diceva in inglese, a willing suspension of disbelief, cioè una volontaria sospensione dell'incredulità. Se uno va al cinema o legge un romanzo e non crede alla storia che sta leggendo, non la gusta, perché la ritiene finta, no? Allora bisogna credere alle storie per poterle gustare. E così è per il Vangelo. Poi la luce della fede, chiaramente, può illuminare quella lettura della storia e far aderire tutta la persona a quel messaggio e far credere che Gesù è il Signore. Io penso che ci sia il rischio di imparare le storie a memoria ed essere abituati. Quando si è abituati è come quando si è vaccinati, per cui si ha la malattia ma in piccole dosi, in modo tale che poi non colpisca il fisico.
allora il rischio nostro è di essere vaccinati al Vangelo. A furia di sentirlo abbiamo dato tutto per scontato. Allora bisogna recuperare la potenza, no, veramente rivoluzionaria del Vangelo. A Casa dos Olhares narra a reconstrução de uma vida a partir do encontro com o sofrimento das crianças. Daniele Mencarelli partilha a sua história de recomeço e redescoberta após trabalhar no Hospital Pediátrico Bambino Gesù da Santa Sé, em Roma. Che è vero che è un grande ritorno alla vita attraverso uno slancio che può essere visto anche come volo, cioè un ritorno alla vita attraverso quel piccolo grande salto che fanno gli esseri umani quando da una condizione di crisi interiore, di grande difficoltà psicologica, decidono di tornare a credere nella realtà o perlomeno a scommettere sulla realtà. Io quello che ho visto al Bambino Gesù rispetto al grande tema del dolore è che il dolore visto da fuori, il dolore immaginato e il dolore costruito nella nostra psiche è un monolite che nel momento in cui precipita, cade nella vita dell'uomo, non lascia spazio per altro, cade e diventa dominante, assoluto. E Bambino Gesù è per molti aspetti la dimostrazione contraria, nel senso che anche dall'esperienza più aberrante per un uomo, perdere un figlio, anche quel dolore è in grado di non essere, di non rimanere assoluto, ma al proprio interno di generare bene. Os dois autores estiveram em Lisboa para participar numa mesa redonda sobre literatura e cristianismo, a palavra em comum, promovida pela Paulinas Editoras e o Instituto Italiano de Cultura. São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Agora conversamos com a Joana Moraes e Castro, que criou o projeto 8 mil milhões de nós, um espaço com o propósito das pessoas com deficiência e neurodiversidade terem a sua própria voz e olhar. Boa tarde, Joana. Obrigado por estar no programa Eclésia. Qual é que é a finalidade? Como é que surgiu, ao fim e ao cabo, esta ideia de fundar uma associação, uma plataforma, digamos assim, com este nome? Então, muito obrigada. É uma alegria estar aqui e obrigada pela oportunidade para falarmos neste projeto que nos é tão querido, 8 mil milhões de nós. E ele surge de uma inquietude, surge também de alguma indignação. E brincamos com este nome, 8 mil milhões de nós, porque somos 8 mil milhões de pessoas na Terra, mas estima-se que cerca de 17% das pessoas no planeta tenham alguma deficiência e é considerada pelas Nações Unidas a maior minoria do mundo e é também a mais invisível. E, portanto, com esta consciência e também munidos desta vontade de alguma maneira, trazer para o espaço público também a voz das pessoas com deficiência, onde não têm sido escutadas, infelizmente, que nasce esta ideia de 8 mil milhões de nós. E como é que vão procurando inverter, digamos, esta situação, esta tendência? Então, o 8 mil milhões de nós, só para explicar um bocadinho melhor o projeto, é um projeto que visa contribuir para a visibilidade das pessoas com deficiência e neurodiversidade, como o Henrique disse. É um projeto de promoção da inclusão e de celebração das mentes e dos corpos diversos, da beleza das mentes e dos corpos diversos. Nasceu num grupo de pessoas que trabalhamos há muitos anos juntos em projetos sociais, muito na área transversal de Economia Social da Universidade Católica do Porto. E agora temos um apoio da Embaixada Norte-Americana para começarmos as atividades. E as atividades? As atividades são... Vamos às escolas, temos uma equipa de pessoas com deficiência e neurodiversidade que vão ser speakers e que vão fazer workshops às escolas para provocar o pensamento crítico dos alunos, escolas e universidades, o pensamento crítico sobre grandes temas da humanidade. Ou seja, porque é alguma coisa que todos nós temos para dizer. O que é para si o perdão? O que é para si é a espiritualidade? O que é para si é o amor? O que é a felicidade?
E, portanto, através destes grandes temas, provocar um bocadinho o pensamento crítico. Até porque são temas um tanto ou quanto afastados daquilo que é o discurso do cotidiano, não é? E aquela quantidade de mensagens que circulam tantas vezes com algum ruído, são realidades por vezes não abordadas, não é? Que as pessoas não refletem muito. Não refletem muito. Eu penso que nas escolas também temos poucos espaços para a escuta e, portanto, para a escuta de uns dos outros. E, portanto, a ideia é que seja um espaço de escuta onde quer os formadores, que são pessoas com deficiência, que terão alguma coisa a dizer sobre estes temas também à volta da questão da deficiência, mas não é esse o foco. O foco é estarem seres humanos a falar sobre estes temas que todos nós temos para dizer. E para além disso que o Henrique diz, que nós temos poucas oportunidades, às vezes, para parar e refletir sobre as nossas experiências e sobre o nosso olhar, também temos muito pouca oportunidade de escutar os outros, que muitas vezes até nos mudam o nosso olhar sobre determinadas realidades. O que é que vão percebendo dessa tal capacidade de escuta quando chegam a uma escola, por exemplo, neste contacto das novas gerações, nomeadamente com quem é portador de algum género de deficiência? Como é que é esta interação? Uma das questões mais interessantes é que muitas vezes os jovens dizem-nos: eu nunca tinha pensado nisso desta maneira, nunca tinha-me colocado na posição de uma pessoa com alguma dificuldade, que não vê, e que nunca me tinha pensado no que é que isso muda a vida. Nunca tinha pensado que se calhar estava a olhar para aquela pessoa que não anda, mas nunca tinha pensado que ela tem tanto para me ensinar sobre o que é o perdão. E isto gera empatia, e gera compaixão, e gera encontros. E nós, no 8 mil milhões de nós, o que mais queremos fazer é ser uma plataforma de encontros de seres humanos, que assim também achamos nós que combatemos esta invisibilidade e este silêncio, silêncio no mau sentido, solidão, talvez seja a palavra mais indicada, à volta da questão das pessoas com deficiência. E estas pessoas que experimentam na sua vida algum género de incapacidade são também um ambiente, elas próprias desenvolvem capacidades outras, não é? Porque lhe falta uma determinada possibilidade ou capacidade, acabam por potenciar outras, e isso acaba por ser também um processo muito enriquecedor depois nesta comunicação e na experiência da sua própria vida que passam a outros, não é? Que nunca experimentaram isso. Exatamente isso, essa experiência, essas competências que nós ganhamos às vezes nas maiores dificuldades, não é? E também esta visão de que todos nós temos competências e capacidades. Às vezes pode-nos acontecer e todos nós temos também incapacidades. E muitas vezes eu posso não conseguir andar, mas se calhar tenho uma capacidade de gerar alegria e felicidade aos outros, e que isso é uma competência também. E tudo isto são competências. E pararmos de olhar para as pessoas com deficiência a partir daquilo que não conseguem, mas sim aquilo que tem tanto potencial para conseguir. E essa é uma descoberta que o mundo, a sociedade, os empregadores é necessário fazerem, não é? E aí esta plataforma pode ter um papel a desempenhar nesse aspecto. Sim, eu acho que nós estamos há milhões de anos a discriminar as pessoas com deficiência. Portanto, isto não é de um dia para o outro que também que muda. Acho que já estamos com grandes caminhos e grandes passos num bom caminho, mas ainda falta muito. Ainda falta nós estarmos realmente a celebrar os corpos e as mentes diversas com aquilo que têm de maravilhoso para dar ao mundo. E isto é uma oportunidade para isso, não só através das escolas e dos alunos, mas outra coisa que nós também fazemos, que são workshops de storytelling, como ferramenta, como uma metodologia à volta destes grandes temas, dirigido para pessoas com deficiência, sobretudo para pessoas com deficiência intelectual ou neurodiversidade. Porque aí, neste grupo de pessoas, ainda há uma maior discriminação e um maior silêncio. E tem muito poucos espaços para se ouvir o que é que essas pessoas pensam sobre estas matérias e sobre o mundo e sobre a sociedade. O que é que vão percebendo também, da forma como vão sendo acolhidos ou apoiados, do interesse da sociedade ou de alguns setores da sociedade
por esta realidade e na forma como vão acolhendo a vossa proposta, a vossa partilha? Em relação às escolas, eu acho que tem sido fantástico ver que vêm muito ter connosco e dizer nós queremos mesmo que venham cá, vai ser muito bom para os alunos e para as universidades também temos tido contato com universidades. É curioso que agora cada vez mais temos empresas que nos contactam, porque as empresas, o mundo empresarial também está muito preocupado com estas questões e, portanto, há aqui uma porta a abrir-se que é muito positiva e que é muito importante e, portanto, vamos ver isto. Mas mais importante de tudo tem sido a quantidade de pessoas com deficiência que vêm ter connosco e dizem eu gostava de ser entrevistado por vocês porque eu tenho alguma coisa a dizer ao mundo. E isto, para mim, é um grande símbolo do que nós realmente, como sociedade, temos que mudar. Porque não faz sentido que nós façamos projetos sociais, que tenhamos instituições, políticas, na igreja, não é? Tantas questões que há em relação às pessoas com deficiência, mas não perguntemos às próprias o que é que elas acham sobre isso. É preciso dar-lhes voz, dar-lhes oportunidade, dar-lhes lugar, ao fim e ao cabo, não é? E não criar apenas condições que respondam às suas incapacidades. Porque senão estamos a perpetuar o ciclo e o risco que está associado, e a realidade e as estatísticas e os estudos demonstram-nos isso, que as pessoas com deficiência no mundo, por causa da falta de acesso de oportunidades, falta de acesso de educação, de empregabilidade, porque não participam no espaço social e político, etc., são o grupo com maior risco de pobreza. E isto não nos pode É uma tarefa, é um desafio que cabe também à vossa plataforma, aos 8 mil milhões de nós, inverter e sensibilizar outros para esta causa. Joana, muito obrigado por esta partilha e pela urgência, ao fim e ao cabo, deste tema. É tudo por hoje. Já sabe que a atualidade religiosa está em permanência no portal da Agência Eclésia. Resta então, pela minha parte, desejar uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.